Então imagina você ter todo o planejamento da sua viagem em formato de tabela, aí, com todas as datas, os arquivos, os locais que você vai visitar, e com um clique você pode ter a visão em forma de calendário dia a dia. Basta você clicar ou arrastar qualquer um dos itens para mudar aqui as datas e a ordem deles. E com mais um clique, você também pode ter a visão por categorias ou por cidades, e aí fica a seu critério. É uma ferramenta muito poderosa e eu acho que vai agregar e ajudar demais nas suas próximas viagens, com certeza. E o melhor de tudo é que esse template que eu vou compartilhar com vocês, ele é 100% gratuito, a ferramenta também é gratuita, e talvez você queira usar não só para planejar suas viagens, mas assim como eu coloco todas as áreas da minha vida lá no Notion. Eu vou deixar aqui na descrição os vídeos que eu já fiz sobre essa ferramenta, desde a parte mais básica, falando de como que você constrói suas primeiras páginas no Notion, começa a organizar a sua vida lá, até alguns atalhos, algumas dicas um pouco mais avançadas, que com certeza também vão te acelerar aí no dia a dia. Então é uma excelente ferramenta de produtividade, mas também é uma excelente ferramenta para ajudar nas viagens. E eu decidi adotar o Notion não porque ele é o melhor em tudo que ele faz, mas porque eu consigo fazer quase tudo em um lugar só, e isso para mim em viagens é muito importante. Então vamos lá para o Notion. Essa página que vocês estão vendo aqui é a minha página inicial, e eu guardo aqui cada projeto em um arquivo separado. Mas o que a gente vai focar aqui hoje é em viagens. Se vocês quiserem um vídeo separado sobre qualquer um desses itens, pode comentar aí embaixo também. E quando a gente entra aqui em viagens, a gente vai ter aqui a visão da nossa tela inicial. Aqui no Notion, se você não está familiarizado, você pode colocar uma capa aqui no fundo, essa capa é do jeito que você quiser. Você também pode adicionar um ícone aqui na sua viagem, então vou colocar aqui, por exemplo, o planeta Terra, então esse foguetinho aqui das nossas viagens. E aqui embaixo você vai ter então os itens de cada um dos destinos que você planeja aí um dia. E aqui, para a gente ter de referência nesse nosso vídeo, eu coloquei a nossa lua de mel, que foi aí no mês de dezembro, por 20 dias, em 3 países diferentes, então ela tem bastante complexidade, vai ser legal aqui para o nosso vídeo. E essa tabela parece muito simples, é uma coisa muito básica, mas vocês vão ver o poder que essa tabela tem de automatizar tudo que você fizer aqui dentro, para você ter visualizações diferentes, poder compartilhar, é muito legal. Então, vamos lá. A gente tem aqui a primeira coluna, o nosso nome, você pode dar o nome que você quiser para sua viagem. Nessa opção de data, você pode habilitar sempre para um dia só. Aqui você tem essa opção de End Date. Se ela estiver desabilitada, você vai ter apenas um dia no calendário. Se você colocar a data final, você pode marcar o início e o fim. E aqui a nossa viagem foi no dia 30. Então, do dia 8 ao dia 30, as pessoas podem ver que está com o nosso nome, a nossa imagem, porque eu compartilhei com a Camila. Se você quiser compartilhar qualquer arquivo do Notion, você pode vir aqui na parte superior do Notion e você vai ter um botão de Share. E aí você pode colocar o e-mail de quem você quer compartilhar e a pessoa vai receber direto a notificação. E qualquer parte do Notion que você marcar essa pessoa, ela vai ter acesso. Então, aqui eu dei acesso para ela a tabela como um todo. Ela já está marcada e vai ver tudo que eu alterar. E eu também coloquei um campo de texto do destino. E aqui também você pode escrever o que você quiser. Mas essa aqui é a parte mais simples da nossa tabela. Qual que é a grande sacada aqui? Então imagina que você quer criar uma nova linha nessa tabela. Basicamente, você pode clicar nesse botão de novo, New, ele vai criar uma linha logo abaixo. E eu vou colocar aqui, por exemplo, Islândia. Imagina que nós queremos ir para a Islândia. Então eu vou colocar aqui que ela é só uma ideia e a gente vai ir no mês de setembro. Vou ir do dia 1º até o dia 15 de setembro. Então estou simulando aqui uma situação. Imagina que eu vou com a Camila também. Então vamos nós dois. E aqui eu não vou colocar destino não. E se você ainda não conhece essa possibilidade no Notion, cada item dessa tabela pode ser aberto em um novo espaço para você trabalhar. Então se eu clicar aqui na Islândia e apertar esse botão de Open, ele vai abrir uma nova página em branco. E aqui que a mágica começa a acontecer. Tá vendo esse item Nova Viagem? Esse é um template dentro desse template, que basicamente é uma estrutura de referência que eu criei para você começar a planejar qualquer nova viagem que você tiver. Então eu criei esse exemplo da Islândia. Se eu apertar o botão Nova Viagem, automaticamente vocês podem perceber que ele está gerando aqui uma série de itens. Então eu vou aumentar aqui essa página, basta clicar no canto superior esquerdo, desculpa. Então cliquei no canto superior esquerdo, ele abriu aqui essa nossa nova página. Então ela também tem uma capa, você pode colocar o que você quiser. E aqui que estão os itens que eu já havia criado. Basicamente eu fui considerando tudo que a gente já passou de dificuldade na viagem para colocar cada um desses itens aqui. E o primeiro item do checklist é tudo aquilo que você precisa lembrar na sua viagem. Aqui eu coloquei, por exemplo, documentos eletrônicos, acessórios, alimentação, outros. Então você pode colocar aqui dentro de documentos o CNH, o passaporte, depende se é uma viagem internacional, por exemplo. E basicamente como que funciona hoje com o checklist pra gente. Enquanto a gente está planejando a viagem, se eu lembro de qualquer item aqui, por exemplo, tem que levar o estabilizador da câmera.
eu abro o aplicativo, venho nesse item aqui de eletrônicos, coloco estabilizador. Aí a Camila lembra de alguma coisa de comida ou de remédio, ela vem aqui e coloca. E tudo vai estar sincronizado para todo mundo, então é bem legal. Então aqui eu deixei praticamente quase sem preencher, porque é você que vai colocar as suas prioridades. Pode mover, pode deletar, fica à vontade. Para criar um novo checklist, se você não sabe, pode só apertar Enter, ele já vai criar. Ou se estiver em branco, você pode apertar o barra e começar a escrever To Do, que é o nosso checklist aqui dentro. Então assim você pode criar quantos itens você quiser. E logo abaixo eu coloquei anexos. O que é muito legal do Notion? Você consegue anexar arquivos. Para a versão gratuita são arquivos até 5 megabytes, mas para todos os documentos que eu precisei até hoje foi mais que suficiente. Então se eu aperto aqui, eu já coloquei um botão automático para vocês, onde você aperta e já vem a opção aqui de anexar arquivo. Então eu posso clicar nesse botão e eu vou procurar aqui no meu computador, por exemplo, algum arquivo. Então vou colocar, por exemplo, uma foto qualquer nossa aqui, como se fosse um arquivo. Anexei essa foto, ela poderia muito bem ser a nossa identidade e ela vai ficar aqui disponível. Então, se por exemplo, chegou na imigração, preciso mostrar um documento, mostrar um comprovante financeiro, principalmente para entrar em alguns países, eu posso colocar todos esses tipos de documentos aqui dentro. Então eu coloquei aqui entre parênteses algumas ideias de seguro, vacina, principalmente nesse período que a gente está passando, que podem ser itens relevantes. Se você quiser apagar, basta ir nesse canto esquerdo aqui nos pontinhos e deletar. E links importantes. Por que eu coloquei esse ponto especificamente? Várias vezes quando eu estava planejando a viagem com a Camila, eu descobri algum site do governo, alguma informação relevante naquele momento ou para aquele destino. Então todos esses itens eu salvo dentro de links importantes. E aqui eu só deixei um bullet point para você colocar o que você quiser. Pode ser uma informação de segurança, pode ser uma informação sobre um destino que está fechado, um ponto turístico fechado, pode ser alguma informação sobre uma crise que está acontecendo naquele lugar. Então deixa esse campo para você colocar tudo que é relevante e importante para a sua viagem, para você ter conhecimento. Então nessa tabela, ela é muito mais do que uma tabela tipo Excel, que você cria lá, coloca um item um abaixo do outro, ele vai somar. Ela é muito mais do que isso. E vocês já vão entender o porquê. Eu só vou passar pelos itens da tabela para você entender a dinâmica, como ela funciona, e vou abrir como que foi a nossa viagem para a Europa e vocês vão ver tudo isso preenchido, como que foi na prática. Então na primeira coluna você vai colocar a data, que é de quando até quando aquele evento vai acontecer. Pode ser uma viagem de avião que vai demorar de um dia para o outro, ou pode ser uma hospedagem que tem um período mais longo. Descrição, fica a seu critério, pode colocar Airbnb, por exemplo, e o nome do destino, ou passagem de Belo Horizonte para tal lugar. É uma descrição para você identificar esse item. A categoria, aqui eu já coloquei alguns itens que geralmente são os que eu uso numa viagem. O voo, o hotel, se é um item relacionado a pontos turísticos da cidade, se é um transporte que fora do avião, né? Geralmente eu coloco transporte em uma categoria separada, alimentação, outros, pode também adicionar novos aí. Status, coloquei OK e pendente. Se, por exemplo, eu não comprei a passagem, estou fazendo a pesquisa, eu vou colocar como pendente e a partir do momento que eu comprar a passagem, eu mudo aqui para OK. Então é para você saber o que está em andamento, que você já concluiu aí do planejamento. O local da sua viagem, eu deixei esse campo em branco porque vai depender 100% de para onde você está indo. Se fosse para a Islândia, por exemplo, eu poderia colocar aqui cachoeira na região norte. Nem sei os nomes das cachoeiras de lá, mas vou colocar aqui, por exemplo, Cachoeira Norte. Então aqui é uma forma de facilitar para você poder depois filtrar naquele lugar específico, por exemplo, Praia de Ipanema. Aí você pode colocar vários itens que você pesquisou sobre a praia e aí quando você filtrar na tabela você vai ver só isso. Então é uma forma de você ter uma facilidade aí da informação. Mas isso aqui fica totalmente a seu critério. Se quiser deletar, lembrando, basta clicar, 3 pontinhos, delete. Então nesse campo você pode marcar, por exemplo, quais são os benefícios, seja do seu voo, seja da sua hospedagem, seja daquele lugar que é um ponto turístico que você vai conhecer. Então são itens aqui também abertos, você pode criar novos, pode excluir os que estão aqui, só para te dar uma ideia. E diferente do anexo que a gente viu lá em cima, que são anexos de documentos importantes, aqui são anexos específicos de cada item. Então você vai colocar a sua passagem, a reserva de cada hospedagem, o ingresso de um ponto turístico, tudo isso você pode anexar e vai estar tudo disponível na sua tabela. Na última coluna a gente coloca o valor de cada uma dessas coisas, porque aí a própria tabela vai somar tudo e no final a gente já vai ter valor total da nossa viagem. E agora eu vou mostrar para vocês na prática, com a viagem que a gente fez no ano passado, como essa simples tabela consegue trazer informação de uma forma muito mais inteligente para a gente, de uma forma muito mais dinâmica. E vou abrir a nossa lua de mel. Então, quando você abre, novamente é uma página, vocês podem ver que eu criei muito mais checklist, porque nesse caso eu senti a necessidade. E para vocês entenderem por que disso, em uma viagem que você passa por vários países, muitas vezes a gente precisa fazer algumas coisas antes do próximo destino.
Então, se eu estava, por exemplo, na Espanha e estava indo para a Holanda, algumas coisas eu preciso preencher de documentação ou de teste de Covid que eu vou precisar fazer anteriormente. Então, eu coloquei esses itens importantes para a gente poder lembrar e não passar nenhum imprevisto aí na viagem. Então, por exemplo, checklist pré-viagem. Eu coloquei os documentos que a gente precisaria imprimir, o certificado de vacinação que a gente também precisaria, a certidão de casamento que a gente tinha casado há poucas semanas, formulário de saúde da Holanda, eu coloquei não só o item, mas também o link direto. Então olha como que fica eficiente. Você não vai saber só o que você precisa fazer. Você pode colocar direto o link, clicar, ir lá e já preencher. Quando a gente chegou na Holanda também tinha alguns itens. Fazer o teste de Covid, aí eu coloquei já o endereço, preencher esse documento que era necessário para Portugal, então também coloquei o link como uma forma de facilitar. Então, como o planejamento era muito complexo, com certeza esse checklist foi muito importante, pelo menos no nosso caso. Nessa parte de anexo, para essa viagem internacional, a gente precisou muito do certificado de vacinação e aqui eu coloquei o meu e da Camila em todas as línguas, percebe? Espanhol, inglês, português. Então, várias vezes na imigração, eles pediram algum certificado. Eu simplesmente pegava aqui pelo Notion, já estava conectado no Wi-Fi lá do aeroporto. Só lembrando, o Notion você vai conseguir fazer download dos arquivos apenas online. Se você quiser o documento e não sabe se vai ter internet, eu aconselho que você entre lá na sua hospedagem antes de ir para o aeroporto, por exemplo, e já faça o download. No nosso caso não teve problema, eu entrei no aplicativo, acessei esse item específico aqui do Covid, por exemplo, em inglês, baixei e mostrei na imigração. E o segundo item muito importante é do seguro. Como o seguro está cobrindo a gente pelo período inteiro da viagem, não faria sentido colocar ele só em um item da tabela. Por isso que eu coloquei ele aqui nesse campo principal. Eu coloquei o telefone do seguro, o protocolo, o documento meu, o documento da Camila. Então são formas de agilizar em uma emergência, por exemplo. Então todos os documentos estão aqui e os links relevantes. Aqui entra o site da Espanha, o aplicativo do SUS, tudo que eu estava pesquisando no momento da viagem que eu achei relevante colocar aqui em um espaço separado também. E aí você pode estar estranhando que essa tabela aqui embaixo ela não está em formato de tabela, está parecendo mais um calendário, né? E essa é a grande mágica do Notion, principalmente nesse recurso aqui que a gente está usando. Você consegue mudar a visualização praticamente da forma que você quiser a partir da informação que você preencheu lá naquela tabela. Então percebe que a passagem de São Paulo para Barcelona ela sai do dia 8 e chega no dia 9, porque esse é o tempo da viagem. E eu posso deslocar esse item para onde eu quiser. Então se eu coloquei ele aqui, eu estou automaticamente mudando a data lá na minha tabela. Eu posso voltar ele para essa data aqui do dia 8 ao dia 9. Então percebe que eu posso deslocar da forma que eu quiser cada um desses itens a partir de um planejamento com a visão aqui do mês. Muitas vezes numa viagem é muito mais fácil ter essa visão aqui dos dias do que de uma tabela. Então eu gosto da tabela só para começar a preencher, mas várias vezes eu mudo para a visão de calendário para ter uma visão do todo. Então vamos voltar aqui, basta você ir nesse canto superior, eu já criei todas essas visões para vocês, mas se você quiser adicionar uma nova visualização é só você clicar nesse botão de Add View, quando você clica nele ele vai te mostrar todas as opções. Então, vamos voltar para o modo tabela e essa é a visão que vocês tinham lá naquela nossa base que estava limpa, né? E essa tabela é exatamente aquela estrutura que eu mostrei para vocês no arquivo quando você acaba de criar um novo projeto. Só que aqui a diferença é que já está preenchido. Então aqui eu já coloquei para ele ordenar por datas, então ele vai começar sempre da primeira data até o final da sua viagem. E aqui eu coloquei a descrição das passagens, do hotel, se essa categoria era um voo, se era um transporte. E aqui vocês podem ver que todos os itens que tem algum arquivo anexo já fica disponível e se eu clicar nesse anexo, por exemplo aqui, Airbnb Barcelona, vou clicar, ele vai abrir uma nova aba já com o documento. Então percebe como é muito fácil você acessar qualquer informação? E o que eu fiz para essa viagem, que talvez você queira fazer de uma forma diferente, é quando você precisa planejar o que você vai fazer em cada destino que você vai. No nosso caso eram várias cidades diferentes, então aqui vocês podem perceber que não tem várias linhas para Barcelona colocada como turismo, por exemplo, tem só uma. E por que disso? Lembra que eu falei que no Notion cada linha dessa é uma nova página? Então eu posso clicar, percebe que existe um desenho de um arquivo aqui em todos esses itens de turismo? É porque eu coloquei alguma informação lá dentro. Eu coloquei só uma linha de turismo, por exemplo, para Barcelona, com a data do período inteiro que a gente vai ficar lá. E quando eu abro aqui na página, vocês podem perceber que eu criei uma tabela com os principais passeios ali que eu fui pesquisando na internet e coloquei algumas propostas de data só para a gente ter de referência. Não necessariamente a gente vai seguir isso daqui, mas foi a primeira pesquisa que eu fiz com os valores, quanto que estava custando, se era de graça, se não era. E eu escolhi colocar aqui dentro desse item uma tabela. Você pode colocar um checklist, você pode deixar em branco, só colocar texto. Eu não coloquei nenhum template aqui dentro, vai basicamente ser um campo em branco. Vou mostrar para vocês, por exemplo, se eu abrir aqui Hotel Barcelona, se eu clicar nessa página, ela está em branco. E aí você pode colocar aqui dentro, por exemplo, o nome do host,
que é o seu anfitrião, né? Que vai te receber. Então pode ser o José Aloísio. Então, ele que vai te receber lá na sua hospedagem. Aí você pode anotar, por exemplo, o telefone dele. Então você percebe que dentro desse card seu, dentro dessa página do hotel, você pode aqui adicionar várias informações importantes. E quando você volta para sua tabela, ele é só uma linha. Então é uma forma de você deixar muito mais limpo e ainda assim tem muita informação. Então a gente teve a visão de calendário, a gente pode também ter a visão das categorias. O que eu quero dizer com isso? Vou colocar a visão de board, que é um quadro, né? Se eu colocar o quadro, percebe? Todos os meus voos estão em ordem aqui por data também, já coloquei a priorização. Os pontos de turismo, então aqui, turismo em Barcelona, Amsterdã, Lisboa. Então, basicamente, no país que eu tiver, eu só tenho que abrir essa visualização e clicar. E lá dentro eu posso colocar, por exemplo, aqui de Amsterdã, tem também a tabela com todos os pontos turísticos que eu anotei. Então, é uma forma de você ter uma informação muito mais fácil e rápida na sua viagem. Transporte, a gente precisou pegar um ônibus de Lisboa para Porto. Também está aqui e lá dentro pode ver que tem um anexo que é a passagem. Então é muito mais fácil, muito mais prático. E se, por exemplo, você quiser mudar a forma de priorização aqui dentro, basta você vir nessa opção de Sort. Sort é como se fosse ordenar. Então quando você clica aqui dentro, você pode ver que eu coloquei por datas ascendente, ou seja, é do menor para o maior. Se eu clicar na opção de descendente, ele vai ordenar o contrário, ele vai começar do final da minha viagem para o começo. Então aqui não faria muito sentido, né? Vou deixar ascendente, mas você pode adicionar outros itens. Basicamente, qualquer item da sua coluna pode se tornar uma forma de priorização. E se você não quiser o item mais, você pode clicar aqui no X, que ele vai ser excluído. Imagina que você quer criar um filtro na sua tabela, por algum motivo. Você só quer ver os itens de voo, não quer ver mais nada, você só quer ver o item de Amsterdã. Então basta você clicar nesses 3 pontinhos aqui no canto superior direito, você vai vir em Filter, que é o filtro, né? Quando você clicar nessa opção, você pode adicionar um novo filtro. Vou adicionar filtro e aqui, por exemplo, eu vou colocar um local. Eu venho na opção de local e aqui, não sei se você está acostumado com lógica, né? Mas aqui você vai ter várias opções de is not, is empty, is not empty. Se você não conhece muito de inglês, pode colocar no tradutor, mas é muito simples. Quando você tem a opção de is, é porque você está fazendo alguma condição que ela é igual a alguma coisa. Então, se eu colocar is Amsterdã, ele vai me mostrar só o que é Amsterdã. Então, percebe que ele excluiu tudo e só deixou Amsterdã. Se eu colocar a opção de is not, ele está me falando o que não é Amsterdã. Então, ele vai me mostrar tudo que não seja Amsterdã. Então, percebe que agora ele filtrou todo o resto e não trouxe Amsterdã. Se eu colocar a opção is empty, ele vai me trazer tudo que está vazio. Então, como nada está vazio, provavelmente a tabela vai ficar em branco. Então, vamos lá colocar. Percebe? Então, ela ficou em branco porque não tem nada vazio. E eu posso colocar o que não está vazio. Então, também é uma forma de colocar todas as informações de volta. Então, vários itens aqui, você pode ter vários campos em branco que você não precisou colocar informação. Você pode também filtrar para tirar eles da sua visão. Então, filtros ajudam demais a ter uma visualização ainda melhor dependendo do que você está procurando. Nesse caso, eu vou deletar, vou remover, mas vocês agora sabem como fazer. Então, quando você acessar o template aí no seu computador, vai ter uma opção lá no canto superior direito, se não me engano, para você duplicar esse template dentro do seu perfil do Notion. E aí, automaticamente, ele vai ficar carregado para você e vai ficar offline. Então, nada que você fizer, eu vou estar vendo e ninguém na internet vai estar vendo. Ele vai estar na sua página de entrada, assim como ele está na minha aqui hoje. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer um pouco como funciona o Notion, como que nós usamos ele para planejar nossas viagens atualmente. Ele está em constante mudança, então se você tiver alguma dica, algo que funciona para você e que você já use em outro aplicativo, comenta aqui embaixo também, que é muito legal a gente ir contribuindo para que ele fique cada vez melhor e no futuro a gente possa compartilhar uma nova versão aí 2.0 com mais funções, com mais recursos. E lembrando, se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir aqui embaixo que ajuda demais. Se ficou qualquer dúvida, pode deixar nos comentários também, eu respondo absolutamente todo mundo. Seja muito bem-vindo, nos vemos no próximo e até mais.